Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Começando mais um EvoqueCast, o seu podcast fitness, certo? Da Academias Evoque. Aqui é um podcast bem aberto que a gente traz pessoas de vários ramos, não só do fitness, mas de outros ramos também. Então, já curte, já comenta. Você já viu aí quem tá aqui com a gente, então já curte, já comenta, já se inscreve no nosso canal também, certo? Lembrando vocês, Evoque Collection, as camisas da Evoque, essa camisa aqui, ó, é uma da Evoque Collection. Se você quiser adquirir para ir para academia e dormir, tirar essa camisa do vereador aí que você tem para dormir com uma camisa assim, não é para dormir, mas para ir para academia, balada, igreja, enfim, para qualquer lugar você pode ir com a camisa da Evoque Collection. Então não perde tempo não, clica aí na descrição e já cai no nosso site da Evoque Collection, certo? É isso, estamos aqui hoje mano, a gente já conversou uns 20 minutinhos aqui, eu não conhecia pessoalmente, já tive boas referências, né? Mas estamos aqui com Júlio Papeschi, é isso? Papeschi. Prazer, Júlio. Que prazer, de verdade, ter você aqui. Como eu falei, se conhecemos agora, mas já foi um bate-papo muito legal. Parabéns já pelo pouco que eu sei, que vocês vão saber também. Já parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pela paixão que você tem pelo seu trabalho. Isso, na verdade, tô ao contrário, né? Tô agradecendo antes do podcast, mas se apresenta um pouco aí pra galera, Julião. Antes de mais nada, eu quero agradecer, cara. O papo que a gente teve ali foi um papo Incrível. maravilhoso. Quero agradecer o convite. Eu quero uma camiseta dessa da Isso, Evoque já Collection. leva pro cara já. Manda o endereço que ele já vai mandar pra você. Legal, cara. E aí, assim, até como eu te falei lá fora, Sim. né? As apresentações individuais, assim, elas são um pouco Desconfortáveis, né? desconfortáveis, mas eu vou me apresentar antes de mais É nada. bom que você lembra aqui de tudo que você já fez Pois e traz essa memória, sabe? Esse é um Essa é a aspecto ideia. bacana. Mas antes de mais nada, aquilo que me move, aquilo que me direciona, o norte da minha vida. Sou um professor de educação física, de formação profissional de educação física, assim como é a nomenclatura da minha profissão, mas professor antes de mais nada. Sim. Sou formado. E aí, André, tenho diversos tipos de atuação. Sim. Na área de fitness, especificamente, ali na parte da iniciativa privada, como empresário, como consultor, gestor de negócios e tal, e tem uma parte na área educacional. Sim. Então, faço coordenação pedagógica de algumas instituições, trabalho aí no segmento também contribuindo de uma outra maneira. Todas elas me trazem muita satisfação, muito orgulho aí. Esse segmento, o segmento de fitness, de saúde, de bem-estar, a gente sabe a contribuição que a gente leva para a sociedade, né, em diversos aspectos. A gente sabe que a educação física ela tem uma abrangência, ela tem um tripé muito importante. Sim. Você tem a cultura, você tem a educação e a saúde. E se tem alguma coisa que pode trazer de benefício para a sociedade, né? Pode contribuir para a edificação de uma sociedade, realmente educação, cultura e saúde. Com certeza. E a educação física ela abrange essas três grandes áreas, além de outras áreas. Então, hoje você olha para um profissional de educação física, ele está dentro de uma escola, ele está dentro de um clube. Eu não estou falando nem só espaços físicos, porque quando você olha espaços físicos, o professor está numa praia, está numa praça. Eu estive de férias o final desse ano aqui, eu fiz um cruzeiro com a minha esposa e aí eu tava tirando fotos em algum momento. Ela falou, você tá tirando foto do quê? Eu falei, tô tirando foto do meu pessoal ali. Falei, porque, olha lá, sempre onde tem um profissional de educação física, sempre onde tem um professor, tem gente feliz em volta. E aí eu tava filmando, tava tirando foto de uma professora que estava dando aula ali de dança e tinha um monte de gente em volta. Depois passamos num outro canto, tinha um professor de educação física fazendo uma recreação, um monte de criança em volta. O professor tá no navio, tá na praça, tá na praia, tá na rua, tá dentro das academias. Hoje tem profissional de educação física dentro de hospitais, fazendo parte de equipes multidisciplinares, tem profissionais de educação física atuando em diversos segmentos, na iniciativa privada, no setor público, no terceiro setor. Então me causa muito orgulho a escolha que eu fiz há muito tempo atrás. Não tenho
um minuto de arrependimento da escolha que eu fiz, eu só tenho agradecimento, na verdade, tenho muita gratidão, Sim. porque o que a educação física me proporcionou e proporcionou para minha família e para todos aqueles que eu tive, que eu impactei e fui impactado de alguma forma, me faz ser um cara muito realizado, pessoalmente e profissionalmente. Ah, Então, eu gosto de falar que, antes de mais nada, eu sou professor. E aí eu tenho outras atividades que eu sim. desenvolvo, que eu faço ali. Tem uma atuação no CREF aqui de São Paulo, sou Sim. delegado do CREF de São Paulo. Normalmente essa é uma instituição que as pessoas olham, né? Os profissionais olham ali com o pé atrás, falam, Sim. poxa, mas qual é a atuação e tudo mais? Eu resolvi ir lá, tive a oportunidade de ser indicado para Sim. essa atividade e falei, poxa, em vez de ficar aqui do lado de fora criticando, tá, vamos lá ver, vamos. E aí você vê o quanto é importante a presença de um Sim. conselho. Um conselho profissional, né? Que você tem ali o respaldo e as regulamentações e tudo Sim. mais, e a representatividade que esse conselho tem em diversos setores da sociedade. E todas as ações que ele desenvolve, o pessoal fala, poxa, mas só tem a ação de fiscalizar, de Sim. ficar. Não, poxa, vai lá no conselho entender. Então, fui lá também entender essa ação. Então, tem várias frentes aí e é isso, assim. Mas professor é aquela que me brilha os olhos, Que cara. legal. E como você chegou a isso, a ser professor? Que momento deu esse estalo assim? Falou, vou ser professor. Cara, eu acho que sobretudo os professores. Eu acho que a maior parte das profissões acaba acontecendo isso de alguma forma, mas acho que todo professor ele foi impactado por um professor Uau. que o antecedeu, né? Sim. Então, eu me lembro de ter sido impactado por um professor de educação física incrível ali no ensino médio. Sim. Era um cara muito profissional, um cara que eu via que era muito apaixonado. Mas ele era muito apaixonado ali pela parte esportiva. Eu sempre Uhum. tive ali uma habilidade razoável para esportes. Então, um moleque que praticava de tudo, né? Nadava, tinha ali os jogos interclasses. Eu estava Sim. no time de basquete, de vôlei, de futebol, de vôlei, estava fazendo atletismo, estava Sim. nadando. Ah, mas, então, foi uma opção, assim. Na minha cabeça era área da saúde. O que eu vou fazer na área da saúde? Sim. Por ser muito estudioso, por ser um moleque ali que também praticava os esportes, mas gostava muito de estudar, poxa, então vai fazer medicina, como se só Sim. médicos Sim. Cuidassem estudassem, da né? saúde também. Não, como se só médicos cuidassem da saúde, só médicos estudassem. Cuidassem. Nenhuma outra área de atuação Sim. estudaria, né? Enfim, fui para a faculdade de educação física. Eu falei, poxa, olhando ali, fazendo aquelas imersões que as faculdades, Sim. né, elas oferecem, falei, poxa, isso daqui talvez seja um campo de atuação que me interesse, mas não especificamente na área esportiva. Eu Sim. comecei a olhar talvez esse componente da educação física que traria saúde para as Sim. pessoas. Então você, desculpa te cortar, Julião. Imagina. Então você entrou de fato para a educação física, vamos dizer assim, não como até a maioria das pessoas entra, porque, pô, educação física eu gosto de, óbvio, Esporte. também, Sim, eu sim, gosto de sim. esporte, mas a maioria até vai meio que por isso, né? Tipo, jogava bola, tal, aí eu precisava fazer uma faculdade, falei, vou para educação física. E aí eu vou te contar uma passagem, né? Sim. Primeiro ano da faculdade de educação física teve inclusive muita parte prática, né? Sim. Você tem ali, ela é segmentada, né, por semestres. Então tinha lá handball nas disciplinas, tinha basquete e tal e tudo mais. E aquilo não estava fechando a conta na minha cabeça. Eu falei assim, poxa, eu queria alguma coisa voltada. Eu não sabia ao certo, mas, Sim. pô, mas eu quero estudar aqui o funcionamento do corpo. Como que eu uso o exercício para melhorar a saúde das Uau. pessoas, para prevenir doenças e tal. E essas não eram as disciplinas ainda que Sim. estavam no primeiro e no segundo semestre. Maravilha. Então, estava meio perdidão ali no primeiro Sim, ano. sim. Ano Já de, pensou em desistir nesse primeiro ano? então, Ou ano não? de alistamento militar. Sim. Eu entrei na faculdade muito cedo, com 17 anos. Aí no ano que você completa 18 anos, você se alista. Chegou em janeiro, fiz lá minha finada avó, né, saudosa.
ela queria que eu fosse para aeronáutica, fui me alistar na aeronáutica para Sim. fazer a vontade dela. Aí, poxa, por uma condição, eu não me lembro especificamente qual foi a justificativa que me deram, mas falaram: olha, como você já está no ensino superior, você precisa ser direcionado para um centro de preparação de oficiais da reserva. Então você tem que se alistar no exército. Sim. Falei, ok, acho que ela vai ficar feliz. Acredito que ela queria me ver de farda. Sim. Acho que ela vai me ver, ela vai ficar feliz de qualquer maneira. E fui me alistar. Passei lá por algumas etapas, tinha algumas provinhas que eram realizadas, até que chegou numa questão final ali, que era uma entrevista com um oficial. Sim. E ele fez a pergunta para mim, ele falou assim: você gostaria de servir? Aí você sempre imagina, né? Você fala assim, isso aqui é uma pegadinha, né? Porque Aham. sempre que eles perguntam assim, Se você falar fala, não. assim, ele não vai ser. Exato. Você fala assim, é não, você fala, não, é sim. Verdade. E na verdade ele falou, eu vou te explicar por quê. Porque ele falou, ó, tem, sei lá, 250 pessoas aqui, a gente só tem 180 vagas. E daqueles que estão aqui, somente parece que alguma coisa, 30 trabalham. E eu era um dos que trabalhava Sim. já na ocasião. Trabalhava durante o dia e fazia faculdade na parte da noite. Falou, então se você decidir não ficar, se você falar assim, eu não quero, eu posso te dispensar, porque você já Sim. trabalha, tal. Ele falou, você ajuda a sua família? Eu falei, não, não, eu Sim. trabalho, ganho meu dinheiro, não dou despesa para minha família, Sim. mas eu não tenho contribuição em casa. Ele falou, mas mesmo assim, eu te dispenso. E aí eu cometi um ato até que hoje eu penso assim, nossa, mas que ousadia, né? Eu falei, você pode me dar uns minutos? Ele olhou para Uau. mim, ele falou assim, posso. Eu falei, porque eu vou ligar para minha casa. Aí liguei para minha mãe e falei assim, ó, Caramba. é, tem uma possibilidade aqui de eu ficar, e eu acho que eu balancei um pouco, porque assim, a faculdade ainda para mim não fechou a conta, não sei se é aquilo que eu quero. E tem uma oportunidade de eu passar um ano aqui. Eu descobri que aqui é uma escola de preparação de oficiais, não é um quartel comum, assim. Então, me parece que eu tenho alguma possibilidade aqui, depois de futuro, diferente de um quartel convencional, que existem algumas Sim. possibilidades aqui também, mas ali parece que era uma oportunidade maior. E eu tô pensando em ficar. Ela falou: bom, a decisão que você tomar tá tomada, né? Sim. A gente segura a onda aqui. Eu Sim. falei, porque aí, assim, talvez eu vou precisar um pouquinho da ajuda de vocês para algumas coisas, porque eu não vou mais ter meu salário ali onde eu Sim. trabalhava e tal. Ela falou: tá bom, eu voltei e falei pro cara: não, vou ficar. Ele falou: tem certeza? Eu falei, tenho certeza. Ele falou: ó, o soldo que você vai receber aqui talvez não dê para pagar a faculdade. Eu falei: não, tá tranquilo. Eu pago a faculdade, mas Sim. tá tranquilo. Maravilha. Comecei ali, né? Tem um período ali, janeiro, que você fica ali praticamente internato e tal. Chegou no mês de fevereiro, eu tive que ir para a faculdade para trancar a faculdade. Eu saí do quartel e fui direto para a faculdade. Sim. Fui para a faculdade fardado. E aí cheguei na faculdade, meus amigos me viram, tal, não sei o quê. Puta, brinca, né? Aham. Fardado, a periquito, não sei o quê, para Soldadinho. soldadinho, não sei o quê. Cheguei na faculdade, pô, mas você veio assim, tá? Não, vim só pra trancar. Não, como assim você vai trancar? Pô, não, vou trancar, tô no exército. Não, não, tranca não, tal. Ficou aquela conversa, deu sinal pra começar a aula e eu não tinha ido até a secretaria ali Pra ainda pra fazer esse resolver. trancamento, pra resolver. Até que eu, fica aqui pra gente no intervalo a gente toma um lanche aqui e tal. Pô, fazia um tempo que eu não via meus amigos, era Vou volta às ficar. aulas ali, fiquei. Eu vejo um cara, até então não tinha visto essa situação. Entra um cara na sala, muito elegante assim, cara com terno, gravata, pô, cara muito elegante, uma postura. Entrou na sala, tal. Meu nome é Márcio Alex dos Santos, eu lembro o nome desse Uau. professor, não tive a oportunidade ainda de reencontrá-lo depois dessa Sim. situação. Sou professor de fisiologia, assim, 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 começou a dar aula. O cara não dava aula, o cara dava um show. Assisti aquela aula, eu falei assim, Tudo que você sempre é sonhou. isso. Eu me encontrei, Caramba, que cara. É isso. incrível. Terminou a aula. Eu fiz faculdade em 92. A faculdade de educação física ainda, aquela era uma formação ainda um pouco arcaica Sim. em termos de comportamento, então existiam turmas separadas, porque existiam disciplinas que eram femininas e disciplinas Hum. masculinas. Eu falei, a hora que terminou a aula dele, eu falei assim: saindo daqui você vai para qual turma? Ele falou: vou dar aula na turma feminina. Eu falei: posso ir? Ele falou:
ué, mas você tem aula aqui? Eu falei, não, eu só vou assistir a sua aula. As outras aqui eu vou cumprir tabela. Tabela. Eu vou tirar nota para passar de ano, porque eu vou ficar assistindo todas as suas aulas e todos os lugares onde você for dar um curso e todas as referências de livro que você falar para eu ler, eu vou ler. E assim foi. E eu me encontrei nesse mundo da fisiologia do exercício, que era a minha piração. Falei assim, poxa, como que eu uso o exercício como uma ferramenta para prevenção e para promoção da saúde? Sim. E esse, André, foi o meu norte até hoje, cara. Então, por Caramba. exemplo, hoje disciplinas que eu tenho nos cursos de pós-graduação que eu leciono, tem ali a prescrição de treinamento para portadores de diabetes, prescrição de treinamento para portadores de síndrome metabólica, prescrição de treinamento para pessoas obesas, né, para portadores de obesidade, de forma que isso me norteou e eu fiquei apaixonado. Tanto é que eu fui fazer pós-graduação na universidade que ele fez pós-graduação. Eu li Caramba. os livros que esse cara me mandava ler. Então, esse cara foi um divisor. Sim. Só que ao mesmo tempo, paralelamente a essa situação, eu estava me dando muito bem no quartel. Era Sim. ali, você tem algumas provas que acontecem durante o ano, né? Porque como era uma escola, tinha um ano letivo ali, 01 até o final do curso. Caramba. Eu não terminei como 01, mas fui 01 até o final do curso, estava me dando muito bem ali, tinha uma... Embora era um centro de preparação de oficiais da reserva, os oficiais de lá falavam assim, pô, você tem que fazer um vestibular para o curso de formação lá, Academia Militar Sim. das Agulhas Negras, você tem que seguir carreira e tal. Então tinha uma possibilidade até de ganhos financeiros superiores, uma Sim. carreira estável e tal. Beleza. Só que terminou o ano letivo, aí tinha um estágio complementar. Sim. E naquele ano, especificamente, que eu servi o Exército, o estágio complementar, ele era 6 meses. Ele era inicialmente, no ano anterior, no ano que eu servi, ele era 1 mês depois que você terminava o curso. Sim. Só que no ano posterior, que era onde eu faria o estágio, ele foi prorrogado para 6 meses depois. Então, em vez de fazer o estágio em fevereiro, eu teria que fazer em julho. Sim. Eu voltei para o trabalho onde eu desenvolvia minhas atividades, né, e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu tinha mandado currículo para algumas academias. E eu fui chamado para ser estagiário numa academia. E eu larguei esse emprego e fui ser estagiário, ganhar menos. Tive novamente uma conversa em casa, falei, puta, vou ganhar menos aqui, você segura. Júlio, vai embora, cara. Que esse ensinamento que eu tive na minha casa é aquilo que eu faço com os meus filhos hoje. Incrível. Cara, vai embora, vai se desenvolver, conta comigo, que o que eu puder aqui eu vou segurar a onda de vocês. E fui. E aí eu compartilhei essa experiência contigo lá fora. Foi a primeira vez na minha vida que eu fui chamado de professor. Não sendo professor, eu era um aspirante a professor, porque eu era um estagiário ainda, eu tava indo para o terceiro ano, né, o 6º semestre. Mas a academia, ela fornecia para estagiários também uma camiseta escrito professor. Era uma academia de natação. Era uma camiseta regata com a logomarca da academia e estava escrito embaixo professor. Pô, André, eu confesso para você que eu fui algumas vezes ao shopping com essa camiseta, de tanto orgulho que eu tinha de ser professor. Caramba, que E incrível. eu ouvi pela primeira vez e da mesma forma que eu me arrepiei lá fora, eu tô arrepiado agora. Eu me lembro desse som batendo no meu ouvido. Professor, cara, é isso. Nasci para isso. É isso que eu quero ser. E vou honrar esse chamado pro resto da minha vida. Voltei pro quartel, tive lá que cumprir esse estágio obrigatório já como oficial. E aí, como oficial, você recebe um soldo de oficial, né? E o soldo de oficial era muito maior do que eu recebia como estagiário. E os caras me pressionando no bom sentido, assim. Falando, pô, fica aqui. Pô, você caramba, tinha olha só, um bom perfil para seguir. Eu não assim, sei né? como é a condição hoje, mas como oficial da reserva, você tinha uma possibilidade de ficar por lá acho que por 8 anos. Mesmo que você não pudesse seguir a carreira e se aposentar, você podia pelo menos ficar 8 anos. E eu já estava meio garantido, já teria uma vaga pela minha classificação, tal, era só escolher o local. Era uma possibilidade de ganho maior.
Eu falei, aqui eu não vou ser chamado de professor. Ah, Embora você possa sim, ali dar as instruções tal e tudo mais, mas eu estava muito apaixonado pelo não aquilo que eu quero ser chamado de fazia. general, só de professor. E aí tinha esse lance já que eu já desenvolvia e coisas paralelas e esse professor me encantando de alguma forma. E putz, e daí pra frente, André, é uma história que eu olho pra trás assim, cara, com um orgulho muito grande, com uma paixão muito grande, e que se eu pudesse voltar no tempo e pudesse bater um papo com o moleque lá de 18, 19 anos, falar, cara, vai embora que você tá indo no caminho certo, assim. E se por um acaso der alguma coisa errada no caminho, como deu, e às vezes deu bem errado, Sim, assim, tenha certeza que isso daí vai ser ensinamento, isso daí é aprendizado que sim. lá na frente vai dar bom em realização, cara. Você vai estar em algum momento muito realizado e muito orgulhoso da trajetória que você teve. E, poxa, André, caramba, cara, às vezes eu recebo um direct ali de aluno que tá lendo o meu livro. Que ele Uau. tá assim, caramba, cara, escrevi isso daí há tanto tempo. E o cara tira um print Faz ali, sentido pra pessoa marca hoje. e fala, putz, conhecimento, tal, professor Júlio Papeschi. Fala, caramba, cara, às vezes isso daí acontece no meio da madrugada, ou num sábado à tarde, ou numa terça-feira de manhã. Cara, eu tô impactando gente sem saber aqui. Às Sim, vezes você tá no trânsito ali, você fala, pô, tô impactando alguém que tá assistindo um curso gravado, tá assistindo uma aula de pós-graduação, sim. do ensino digital, tá me assistindo em algum canto do mundo. E aí tem esse lance que é um lance muito bacana que eu tenho a oportunidade de falar, como eu faço a coordenação pedagógica do Instituto Valorize, que é um instituto que ele tem presença nacional Sim. em cursos de pós-graduação, Ó, tem outros produtos ali no portfólio. Putz, a gente atinge praticamente o Brasil inteiro, ó. tem milhares de alunos e aí centenas de turmas. E aí você entende o quanto você consegue multiplicar a sua ação, né? Porque você tem um impacto ali em cima do time de professores, de coordenadores, eles têm impacto em cima dos alunos, e eu também tenho impacto em cima dos alunos como Sim. professor. E esses alunos são profissionais de educação física, Ó, que têm impacto em cima de dezenas, às vezes centenas de alunos. sim. Então você vê que isso daí é Uma uma avalanche, progressão né? geométrica, cara, Sim, gigantesca, assim. Então, quando você sabe que você está fazendo uma coisa bacana, sim, que isso daí vai causar uma repercussão absurda, lá na ponta você está melhorando a vida de alguém em aspectos físicos, em sim. aspectos psicológicos, mentais. ah, e muitas vezes você está salvando a vida das pessoas com prevenção tal e tudo Sim. mais, mas às vezes pessoas que não estão bem. Eu falo para os professores, falo, o tamanho da responsabilidade que você tem não te permite fazer o seu trabalho mais ou Sim. menos, meia boca. Não te permite essa condição. E por que não te permite? Sobretudo quando a gente está trabalhando com população idosa e que a gente sabe que sofre de algum tipo de solidão, de algum tipo de, poxa, porque a vida moderna é complicada e Abandono. não digo nem só o abandono, mas a vida de todo mundo é Sim, atribulada, tal e tudo mais. Pode ser que a sua presença, estar com você, seja o melhor momento da vida dessa pessoa. E eu não estou falando só da, sim, da sim. população idosa, mas, As poxa, pessoas hoje em dia, né? não chega nesse lugar mais ou menos. E eu sei que você tem problema, eu Sim, sei que às vezes você está carregando os seus também, mas o impacto que você tem na vida das pessoas ele é muito grande, a ponto de tirar algum pensamento muito ruim da cabeça de alguém, sim. a ponto de você melhorar a saúde, melhorar a autoestima. Até a pessoa ter pelo menos minutos de paz, de descanso É com aquilo isso, que cara. você É trouxe pra isso. ela, É né? isso. Então, o nosso papel, evidentemente, você tem uma função principal ali que é ter o conhecimento Sim, para que você desenvolva as suas atividades e leve pela sua ferramenta, e a sim, nossa ferramenta é prescrição de treinamento, para que você melhore os scores de depressão de uma pessoa
que é portador de depressão, que você diminua a quantidade de gordura numa pessoa portadora de obesidade, diminua os índices de glicemia de uma pessoa portadora de diabetes. No entanto, às vezes o pessoal fala assim, mas o meu professor é um psicólogo. Com todo o respeito à profissão do psicólogo, porque um profissional de educação física não tem as ferramentas Sim. que esse profissional tem. Mas a empatia e estar ali presente com essas pessoas e só deixar o coração aberto para ouvi-las, isso daí às vezes já causa um alívio. Sim. A nossa presença ali Sim. com vontade e tal e tudo mais já é muito bacana. Então, é, eu, eu sou muito grato à minha profissão, de ouvir. Poxa, André, eu já tive a oportunidade de. Como São Paulo, eu nasci em São Paulo, Sim. vivi em São Paulo a vida inteira, e aí parece que São Paulo para mim é eu marco aqui o ponto e aí eu determino distâncias a partir de São Paulo. Sim. Se eu tivesse nascido em Belém, São Paulo era longe. Sim. Então eu falo que Belém é longe, mas é longe do meu referencial. Então quando eu digo longe, eu não estou querendo dizer que esse lugar é melhor ou pior, tá Sim. bom? Mas eu já tive oportunidade de dar aula em muitos lugares longe de São Paulo. Sim. Então, já tive a oportunidade de ir para os extremos do Brasil, praticamente em todos os estados, em cidades e em interiores, chega no lugar, chega no aeroporto de uma cidade, pega 4 horas de carro para chegar em algum lugar. Às vezes é voo comercial, às vezes é um voo menorzinho, e vai de ônibus e vai de carro. E chegar nesses lugares e encontrar gente apaixonada, estudantes apaixonados de eles apresentarem depoimentos do tipo, cara, muito obrigado, você mudou a minha ideia de desistir da educação física. Poxa, você me trouxe esperança de novo, você me trouxe vontade de novo. Cara, subiu a minha vidinha aqui, minha energia para a educação física, porque eu vejo a paixão que você faz. É natural, existem profissões que na média elas são melhores remuneradas, né? A gente sabe de algumas delas, mas eu faço eles acreditarem que a persistência, o trabalho, o estudo, que eles vão poder ter uma vida honrada ali, uma vida bacana, vão conseguir fazer coisas legais para eles, para os familiares e tal. E sobretudo ter uma contribuição muito bacana. Então, putz, em cima de uma pergunta sua, eu já falei bastante Não, coisa, foi incrível. mas é isso, cara. Me responde uma coisa que eu acho que vai ter a ver. Você acha que para ser professor você precisa ser apaixonado por pessoas? Ah, não tem jeito, cara. Eu não faria uma outra coisa na minha vida que não fosse, assim, se você me perguntar, putz, o que você faria de diferente? Alguma coisa que tivesse como objetivo final impactar vidas, impactar pessoas. E eu tenho alguma coisa meio megalomaníaco dentro de mim, assim, que às vezes eu preciso controlar, sabe? Porque fazer o bem para uma pessoa já é muito bacana. Sim. Mas eu quero que a minha voz chegue no mundo inteiro, eu quero ajudar o mundo inteiro, tal. Então, às vezes eu me perco, inclusive nisso. Eu acho que deveria ser uma condição. Eu acho que você deveria ser um apaixonado por qualquer coisa. Você fala, poxa, qual é a sua atividade? A minha atividade é, poxa, mesmo que não tenha relação com pessoas, mas que vai trazer algum tipo de... Vai impactar. Um programador. Fala, poxa, diretamente, eventualmente eu não tenho contato com... Lógico, as relações humanas, você sempre tem contato com pessoas. Mas eu não desenvolvo a minha atividade ali diretamente com as pessoas. Ali eu tô mais trabalhando com o computador e tudo mais. Mas o que você tá fazendo ali vai ter um impacto. Vai ter um impacto. Então você tem que fazer aquilo com paixão. Sim. E eu acho que esse tem que ser um diferencial das pessoas. E eu acho que todas as vezes que você vê alguém se destacando, tem paixão por trás. Tem paixão por trás. Porque eu acho que é isso que move o mundo, no final das contas, assim. A paixão pela realização, por olhar para o outro e falar, poxa, impactei de maneira positiva. Então, eu falo muito sobre isso, eu acredito muito nisso e não falha.
todas as pessoas que eu conheço que se dão muito bem, assim, que são destaques, elas são apaixonadas. Você senta para bater papo com elas, você fica ali horas ouvindo essa pessoa falar e é gostoso. Você fala Sim. assim, pô, eu tô num momento mágico aqui, porque é uma pessoa que você fala assim, cara, eu quero dessa forma, eu quero Aham. fazer isso com essa determinação. Sim. É possível fazer de uma outra forma e se dar bem? Também acho que é. É, Acho que. é difícil, mas Mas eu acho que a chance de você se destacar é menor, a chance de dar certo é menor. Talvez eu nunca tenha parado para pensar sobre isso nesse ângulo, mas uma coisa que eu adoro ver gente brilhar, André. Eu adoro ver gente brilhar e eu tenho eu tenho o privilégio, cara. Tenho o privilégio e tenho a sorte de algumas atividades que eu desenvolvo. O maior evento da América Latina, fitness, saúde, wellness, ele acontece aqui em São Paulo no mês de agosto. sim. Esse ano ele está trocando de nome, ele chama Fitness Brasil Expo, ele foi conhecido como IRSA Sim. durante 25 anos. Então a instituição internacional ela mudou de nome, a gente está Sim. mudando de nome por conta disso também, a parceria ela continua. E eu tenho a oportunidade de fazer a coordenação pedagógica desse evento. O que que seria isso? Monta o programa técnico do evento, tá bom? Certo. Então, o evento é uma feira gigantesca, é uma feira ali com vários pavilhões, onde as maiores marcas de equipamentos, sistemas, materiais, metodologias, elas expõem nessa Sim. feira, uma feira grandiosa. E além disso daí, existe uma parte educacional, existe um programa educacional para a parte de gestão e para a parte técnica. Sim. A parte técnica na área de nutrição, na área de educação física, na área de fisioterapia. O core ali maior é na parte de educação física, Sim. diria 90% e tudo mais. E eu monto esta programação técnica. Então, o que eu tenho de responsabilidade, André? Olhar para as tendências de mercado, olhar para os principais temas, olhar para os grandes nomes do mercado que estão falando sobre esse assunto, Sim. olhar para aqueles que ajudaram a pavimentar toda essa estrada que hoje nós caminhamos sobre ela. Então, olhar para aquele pessoal que batalhou muito tal, e Sim. colocar esse pessoal no palco. Ao mesmo tempo, olhar para os novos talentos que estão nascendo ali, estão pedindo passagem, estão pedindo uma oportunidade, colocar esse pessoal para falar lá também. Olhar para todo tipo de representatividade e colocar no Sim. palco, o quanto tudo isso é importante. Então é um privilégio e eu faço questão de quando eu estou ali e receber todos os professores, estar com eles ali e cumprimentá-los sempre que eles descem do palco. E uma pergunta que invariavelmente eu faço para quando eles descem do palco é: você está feliz? E essas pessoas elas estão invariavelmente muito felizes, porque Sim. descer de um palco grandioso como Uau. esse, que você tem ali milhares de pessoas te assistindo, Uma referência, né? que é o maior evento, essas pessoas você olha para Uhum. elas, André. E eu não sou um cara que tem a questão mística muito forte dentro Uhum. de mim, tá? Mas eu consigo ver essas pessoas brilhando, cara. Sim. Parece que essas pessoas estão emitindo uma luz assim que eu não consigo te descrever. E eu descobri que eu adoro ver gente brilhar, cara. Que incrível. Então, nessas atividades que eu desenvolvo, como coordenador pedagógico de uma instituição grande também, onde eu tenho a oportunidade de trazer pessoas para trabalhar em outros eventos, tal. Então, dar essa oportunidade, cara, não sei nem se é essa a expressão correta, dar a oportunidade, porque as Sim. pessoas elas são competentes e eu só tenho que montar um quebra-cabeça ali que faz sentido Sim. e muitas vezes não, cara, é cruel em muitos momentos porque eu deixo gente de fora Imagino. boa demais. Aí você fala assim, nossa, que cruel, né? Aí você consegue entender o que passa sei lá, o técnico da seleção brasileira. Ele fala Sim. assim, cara, nessa posição aqui tem mais 20 caras bons, como que eu deixo esses caras de fora, tal, mas aí você tenta trazer para outro evento, tenta Sim. fazer de uma outra maneira. Mas eu acabei descobrindo que essa é uma outra coisa que
me faz me sentir muito bem, assim, ver gente brilhar, assim, ver as pessoas, dar oportunidade, essas oportunidades para as pessoas e ver essas pessoas indo muito bem e vendo essas pessoas serem cumprimentadas depois, Sim, serem reconhecidas, tal. Cara, isso para mim é muito bacana. E aí eu me considero um cara muito privilegiado por conta disso. Eu sei que tem a minha competência de sim. chegar nessas condições, mas eu sei que tem pessoas muito melhores do que eu que poderiam estar fazendo isso que eu estou fazendo. Então eu agradeço e me considero muito privilegiado por fazer isso, por ter a oportunidade de desenvolver algumas dessas atividades. Que legal, que bacana. É engraçado que você tá falando, né? Você é apaixonado por ser professor, na verdade você é muito apaixonado por pessoas, né? Ah, não tem jeito, né, cara? Porque justamente, óbvio, o professor foi onde você viu que era a oportunidade de você realmente mudar pessoas. Uhum. Então, na junção de tudo mesmo, você é muito apaixonado por pessoas, porque agora você até falando que você gosta de ver as pessoas brilhando e tudo mais. E aí eu pensando aqui, falando, olha a história dele falando que ele queria ser professor desde o começo, queria ajudar pessoas. É É isso. sempre sobre pessoas É e não isso, cara. sobre a profissão, né? É isso, porque na ponta, eu fui diretor técnico de uma rede de academias grande Sim, aqui de São Paulo, e tal. Quando você pensa, o, o, o norte é sempre sim, são pessoas. Você fala, eu estou desenvolvendo um produto sim, aqui. Mas você entende? Se você estiver trabalhando na iniciativa privada, você entende que uma empresa, para que ela sustente a sua estrutura, tal e tudo mais, ela tem que promover um resultado para sim. que ela se mantenha. Então, ninguém é ingênuo de falar, poxa, então viveremos de Não, filantropia. não, Não, lógico não que é não. isso. Mas o norte são pessoas. Sim, Então você cria produtos para pessoas. Você fala, eu estou montando essa aula, eu estou montando tô criando esse sistema, estou criando essa metodologia, é porque na ponta é para ajudar alguém, é para trazer algum tipo de benefício. E dentro até mesmo das instituições de ensino, e a gente pensa dessa forma. Você fala assim, tá, quem é a pessoa que eu estou atendendo? Eu estou atendendo o aluno. Eu tenho um time, ontem eu fiz uma reunião e eu tenho um time de relacionamento, né, lá no instituto junto comigo, que são um rapaz e uma garota, eles são absurdamente incríveis assim. E nós instituímos ali um sistema de avaliações sim, para os alunos, porque a gente quer muito ouvir as pessoas o tempo sim, inteiro, né? E eles criaram algumas ferramentas muito bacanas ali para criar os scores, tal. Tem algumas metodologias aí sim. muito conhecidas de mercado, né? Tal, NPS, não sei o quê. Eles criaram ali um protocolo, tal, e nós conseguimos extrair muitas informações ricas e eu comecei a compartilhar com todo o time ali como estavam os nossos scores, Sim. e aí estavam muito bacana, todo mundo comemorando tal, e nós estávamos falando ontem um pouco sobre isso. O quanto eles são preocupados em atender bem as pessoas. Então, o aluno faz matrícula, eles ficam no pé do aluno para que o aluno faça um onboard com eles, Sim. ou seja, para que eles possam aprender a mexer no sistema, para que o aluno aprenda com quem ele pode falar em cada dificuldade que ele Sim. tenha. Eles se colocam à disposição para ouvir o tempo inteiro, então eles disponibilizam o celular ali do Uau. departamento. Olha, qualquer dúvida que você tiver, tal. E às vezes eu fico olhando eles, né? A reunião nós estávamos fazendo ontem online e eu terminei assim, eu falei, poxa, vocês não sabem o quanto estar com vocês aqui me traz de felicidade, porque eu vejo que o nosso propósito é o mesmo, assim. Sim. É, e o que acontece, André, a gente tem um corpo técnico ali, um Sim. corpo docente muito qualificado, professores meio assim, que são estrelas, né? Com Sim. milhares e milhares, centenas de milhares de seguidores e tal. Então, quando nós vamos dar aula, a gente chega numa cidade e tal, a gente recebe um carinho, mas tão grande, cara, Que tão legal. grande assim. E aluno quer, assim, fazer uma selfie contigo. Às vezes eu fico olhando assim e falo,
poxa, gente, nem mereço. Ô, professor, faz uma selfie comigo aqui. E eles fazem umas postagens tão carinhosas assim. Você fala, poxa, só vim aqui e fiz o meu trabalho. Mas eu fico encantado com isso. E os professores sempre têm um reconhecimento muito grande porque ele está lá na ponta dando aula. Sim. E eu faço questão o tempo inteiro de lembrar para os professores que tem um outro time incrível, que merecia essas fotos também, mas que trabalha em bastidor, que trabalha ali fazendo de tudo, emitindo passagem, trabalhando no acadêmico, trabalhando no pedagógico e tal, para fazer com que o professor chegue lá na ponta e brilhe. Uau. Mas tem um monte de gente que está brilhando também lá atrás, está fazendo um trabalho maravilhoso. E eu faço questão de exaltar esse trabalho deles ali, reconhecer o trabalho deles, porque eles que estão contribuindo também, sempre para pessoas. Isso daí que você falou, cara, faz muito sentido. O objetivo tem que ser sempre esse. É sempre lá na ponta. Quando a gente fala de uma academia, a gente está falando do aluno lá na ponta. Sim. Quais são as ferramentas que nós criamos para que a gente possa fazer um atendimento melhor, para que a gente possa superar as expectativas desse aluno, para que a gente possa trazer um retorno em cima dos objetivos que ele tem, mas para que toda a jornada que ele tenha junto com a academia, que essa jornada ela seja a mais agradável e a mais surpreendente possível. Porque eu acho que isso daí é uma questão, realmente é uma questão de você surpreender. E aí eu vou compartilhar contigo uma experiência, Sim. tá bom? Eu já ia pedir isso mesmo. E aí isso aconteceu comigo, Sim. tá? Eu coordeno um MBA dessa mesma instituição que eu dou aula e a gente grava esse MBA em um estúdio e eu recebo os professores, eu faço questão de receber os professores, tomo um café com os professores, deixo eles muito à vontade na sala e depois eu dou liberdade para eles, eu não fico ali com o braço cruzado olhando os caras trabalhar, né? E um desses estúdios que eu gravo tem uma academia lá próxima tal, e eu resolvi fazer um treino, porque eu falei, bom, eu vou voltar para cá depois, eu faço um treino, depois volto aqui para almoçar com o professor. E fui até a academia para treinar. Cheguei na academia, entrei, puxa, 9 horas da manhã de um sábado. Aí você fica imaginando a escala do professor de educação física que tá um baita sol, estava. Pô, o cara tá aqui num sábado, 9 horas, entrou às 8 e tal. O cara deve estar, assim, bem incomodado de estar por aqui, né? Mas enfim, eu sou profissional de educação física, eu tenho um respeito muito grande, sabe, André? Independente do modelo de academia, da forma com que se trabalha e tudo mais, sempre que eu entro numa academia, eu procuro o profissional e cumprimento ele. Eu nem espero o profissional me procurar, porque eu entendo que isso daí seja um respeito, e isso daí talvez eu traga da vida militar. Isso que eu ia falar. A vida militar, quando você entra num ambiente, você procura a autoridade maior. Com o maior posto ali, né? E você pede autorização para estar no lugar e você pede autorização para sair do lugar. Isso eu trouxe para minha vida civil, então quando eu chego num lugar, eu sempre procuro o dono da casa para cumprimentá-lo, tal e tudo mais. E eu entendo que o professor é uma autoridade ali, é ele que é o responsável, eu sempre procuro pelo professor. Especificamente nesse dia, eu tava com fone de ouvido tal e tudo mais. Era uma academia que tinha uma configuração que ela tinha mais de um andar. Eu não encontrei o professor ali. Não treinou, né? Eu entrei e, pô, eu também não tava me ajudando. Ia fazer treino de perna no sábado às 9 horas da manhã, baita sol e tal. Pô, sentei num leg press. Sentei no leg press ali. E tava procurando ali no meu Spotify uma playlist que me fizesse ter algum ânimo para fazer um treino de perna, né? Tal, não sei o quê. De repente eu levanto a cabeça assim, tem um cara na minha frente com um sorriso de orelha a orelha. E eu vi que ele começou a falar, eu só fiz um gesto para ele esperar, porque eu tava com fone, já tinha começado a tocar música. Eu tirei, eu me lembro, isso daí faz 1 ano e meio. Eu me lembro o nome que ele falou para mim, Marquinhos. Ele falou, olá, muito bom dia, meu nome é Marquinhos. Como que é o seu nome? Falei, meu nome é Júlio. Júlio, seja muito bem-vindo à academia. Eu não me lembro de te ver aqui, Júlio. Eu falei, não, Marquinhos, eu tenho uma atividade profissional aqui que ela acontece de maneira muito esporádica, mas nem sempre eu venho treinar aqui. Hoje eu resolvi fazer um treininho aqui.
você precisa de alguma coisa, Júlio? Seu treino e tal? Eu falei, não, tá tudo ok, Marquinhos. Não me apresentei, não falei que eu Sim. era profissional de educação física. Ele falou, então se você precisar de qualquer coisa, você pode me procurar, tá bom? Lembrando, meu nome é Marquinhos. Falei, muito obrigado, Marquinhos, pela atenção. Um abraço. Maravilha. Aí fiquei com o Marquinhos na cabeça, né? Falei, cara, que disposição é essa às 8 horas da manhã? Marquinhos fez isso com todas as pessoas que estavam na sala. Sim. Algumas eram eram Sim. alunos dele e tal. Ele passou, não sei o quê. Maravilha. A hora que eu fui embora, eu recebi uma mensagem. E eu fui ouvir a mensagem. E eu também sempre me despeço das pessoas, tá? Mas eu tava ouvindo a mensagem. A hora que eu fui levantar a cabeça para me despedir da pessoa que estava ali na recepção, eu ouvi, Júlio! Eu olhei, era o Marquinhos. Excelente final de semana, bom sábado, te espero numa outra oportunidade aqui. Falei, Caramba, lembrou seu nome. Marquinhos. Gravei o nome do Marquinhos. O que eu posso dizer para você, André, que talvez eu não oferecesse nada pro Marquinhos assim que... falar assim, poxa... Marquinhos foi simpático assim comigo, porque acho que ele queria oferecer um serviço de personal. Sim. Cara, não, porque eu falei pro Marquinhos ali que eu Sim. não era da região, que eu tava ali só pra uma atividade profissional pontual. Pô, não tinha nada ali que, assim, que não fosse original, que não fosse verdadeiro de Dele. Marquinhos, assim. Eu posso dizer pra você que DNA dele mesmo. eu posso falar pra você que o nome do Marquinhos já rodou no Brasil inteiro, cara. Já Uau. rodou o Brasil inteiro, assim. E o Marquinhos não sabe também de algumas condições que, em especial, o contato que eu tenho com o diretor técnico da rede que o Marquinhos trabalha, isso daí já chegou em níveis muito Uau. grandes, assim. O Marquinhos nem sabe disso daí, porque Sim. eu fiz esse elogio de uma maneira... eu fiz questão de chegar no maior nível que poderia chegar e falei, se em algum momento você quiser usar o meu depoimento, você fica à vontade, porque foi muito sincero da parte do cara. Sim. Eu já tive experiências contrárias também, Sim. muito ruins em lugares que eu cheguei e falei, o cara nem percebeu que eu cheguei. E é horrível isso, Não, né? exato. E aí me dá vontade de falar assim, cara... E muda o seu dia, né? Exato! Eu tô falando. Faz 1 ano e meio eu tô falando Muda. do Marquinhos aqui com você, André. Não só o dia, muda o ano, né? Aí, ó. Exato, tô falando do cara. E esse exemplo que eu dei, eu usei em vários outros lugares, Imagino. de várias outras maneiras. Eu tive a oportunidade, não sei se eu tô estendendo muito Não, aqui não, vai embora. Aí eu vou falar sobre uma situação, cara, que é uma situação assim que... Putz, que todos entendam o contexto que eu vou contar essa história, tá bom? Fui dar aula numa cidade bem afastada, uma cidade no interior da Paraíba, e tive a oportunidade de pegar um monomotor com mais uma pessoa. Sim. E batendo papo ali no voo, era um voo muito curto, um voo estranho, assim, né? Porque é um Sim. avião com estabilidade e tal. Teco, Perguntei para a teco. pessoa, exato. A cidade especificamente era Patos, na Paraíba. Sim. Eu falei, você mora em Patos, tal? Ela falou, não, tô indo trabalhar em Patos. Eu nasci em Patos, mas hoje eu trabalho em Recife. E falei, bacana, o que você faz? Eu sou médica, vou fazer um plantão lá, sou obstetra e tal. Falei, bacana. Maravilha. Chegamos na cidade, ela ainda me deu uma carona até o meu hotel. Eu tive uma experiência péssima numa academia lá. Experiência péssima que eu digo que eu entrei na academia para treinar. Sim. Eu não fui nem percebido pelo... Poxa, eu sou um rosto estranho no lugar. Nunca treinei no lugar. Eram 2 professores que estavam na sala. Percebi um comportamento, aqueles comportamentos dos professores só se aproximarem de um público específico ali para atender. Eu fui lá 2 dias, e 2 dias eu não fui nem percebido. Até mesmo pela recepção da academia, assim, eu fui tratado de uma maneira muito... No primeiro dia eu falei assim, eu gostaria de pagar uma diária. A menina falou, não, entra aí, treina. Eu falei, como assim, né? E fora o serviço muito ruim, eu não encontrava paninho para limpar equipamento, tal, uma cidade que faz muito calor e tudo mais. E aí, André, eu tive uma experiência não muito satisfatória em aula também. Eu tô acostumado, sobretudo em cursos de pós-graduação, os alunos são muito atentos.
poxa, às vezes a graduação você tá ali, você tá meio perdido, você não sabe o que você tá fazendo. Sim. Agora na pós-graduação, você tá pagando, é um sábado por mês, você vai ali, cara, você tá muito Focado, né? determinado, muito focado. Sim. E nesse dia o pessoal tava meio perdido, assim. Isso não acontece normalmente. Eu tinha dado aula no final de semana anterior, no outro, e aí é todo mundo muito focado, você não ouve barulho na sala. E eu vendo uma movimentação, o pessoal no celular e tal. E eu já estava incomodado do dia anterior de Sim. ver profissionais. O cara divide a profissão comigo. Sim. Eu já estava incomodado com isso, mas eu tive uma curiosidade também. Tive uma curiosidade, eu não sei por quê. Eu entrei. Eu não lembro qual foi o caminho que eu cheguei ali para falar, para descobrir qual era o valor que se pagava um plantão médico na cidade de Patos. Tá. Eu encontrei ali numa portaria, no edital, não me lembro especificamente onde foi, cheguei no valor ali. E eu não sou muito de ficar dando bronca, não é do meu perfil Sim. ficar chamando atenção, principalmente de marmanjo, né, cara? Pô, vocês não. Eu falei, ó, queria 2 minutinhos de vocês aqui, queria que vocês não olhassem no celular, agora só prestassem atenção em mim, eu não vou falar sobre o assunto aqui que a gente tá tratando, vou falar sobre um outro assunto. Eu quero contar uma história pra vocês. Falar assim, queria contar uma história que eu ouvi aí e tal. 2 profissionais pegaram um voo para uma determinada cidade e tal e tudo mais, estavam batendo papo. Aí eles descobriram que um era profissional de educação física e o outro era um profissional médico. E que eles estavam indo fazer um trabalho numa cidade e tal, não sei o quê. E que eles chegaram para desenvolver as suas atividades e voltaram para suas cidades. Falei, poxa, e eu tô falando pra vocês que um era profissional médico e era um profissional de educação física, né? Falei, adivinha quem tava ganhando mais? Ah, é 100%, né? Eles falaram, Médico. lógico, profissional médico. Falei, não, era profissional de educação física. Como assim? Falei, essa história aconteceu comigo. E aí não se trata de mim, tá? Sim. Eu não tô falando de mim, eu tô Sim. falando de um profissional de educação Profissional. física. Porque nesse momento eu sinto muito orgulho. Eu sei que isso daí pode não ser a realidade em 99% dos casos, mas eu tenho a oportunidade de trabalhar numa instituição que me remunera bacana bem, para eu sim. fazer aquilo que eu faço. Tem mérito meu nesta condição, mas me remunera bem. E por um acaso eu acabei descobrindo o quanto que um médico e o quanto um profissional de educação, o quanto um médico ganhava Sim. num plantão de 12 horas. E eu posso adiantar para vocês que para fazer o meu trabalho aqui de 8, eu tô ganhando mais do que um médico que faz plantão nessa cidade 12 Sim. horas. Tá bom? Então eu quero dizer para vocês o quanto ser profissional de educação física me causa orgulho. No entanto, eu estou vivendo uma experiência aqui muito ruim. Porque, poxa, me parece que vocês estão desinteressados no conteúdo que eu estou trazendo aqui, Paraná, e falei, e vivenciei uma situação estranha ontem, Sim. também contei, compartilhei um pouquinho. Poxa, André, daí por diante, cara, aí eu ganhei, né? Aí foi até o final da aula, tal, e tudo mais. Engraçado que, evidentemente, eu tive alguns depoimentos depois, Sim. ou através de direct, ou até mesmo pessoalmente, algumas pessoas que pediram para falar comigo. Falaram assim, Júlio, olha, o tema da aula era a prescrição de treinamento para portadores de diabetes. Eles falaram assim, olha, a gente tirou, e eu recebi alguns desses depoimentos, falando assim, poxa, a gente sai daqui com um conteúdo técnico muito bacana. Falou, mas aquelas palavras que você trouxe a respeito do orgulho que você tem pela profissão e tal. Falei, espero que vocês tenham entendido que em nenhum momento eu estava falando do Júlio. Eu estava falando que eu Sim. tenho muito orgulho de saber que um profissional de educação física ele pode ser valorizado Sim. tanto quanto Por mais se outras fosse profissões. outro. Sim. Exato. Se fosse outro, eu teria orgulho dele. E eu sei hoje, André, que tem profissionais de educação física sendo reconhecidos e muito bem remunerados e com status para a sociedade muito interessante, que, assim, a forma com que a sociedade olha para o profissional de educação física, ela muda a partir do momento que muda o comportamento desses profissionais Sim. também. A hora que a gente mostra toda a abrangência de atuação que nós temos e o quanto realmente... A gente tem uma diferença, cara. Verdade. O nosso uniforme, a forma com que nós nos vestimos para realizar a nossa atividade, muitas vezes é uma legging, é um shorts, Sim. dependendo da área de atuação, é um maiô, uma sunga. Sim.
E pode ser que olhem pra gente e falem assim, pô, isso aí é só pra se divertir. Não dá pra levar a sério. Não dá pra levar a sério, mas volto a insistir, tem profissional de educação física neste momento dentro de hospitais, Sim. fazendo parte de equipes multidisciplinares e trabalhando para salvar vidas e para ajudar a reabilitar e devolver qualidade de vida e uma vida normal para diversos pacientes que nós chamamos de alunos, né? Porque eu entendo que uma academia ela tenha clientes, Sim. tá bom? Porque existe uma relação comercial. Mas eu não entendo um professor tendo clientes. Eu entendo o professor sempre tendo alunos. Mas existe uma relação comercial também entre um professor e um aluno, por exemplo, numa relação de personal trainer. Sim. Mas ele é sempre o seu aluno. Porque quando Pra você ter um professor, você precisa ter um aluno. Quando você coloca na posição de cliente, eu entendo que passa a existir um distanciamento que eu acho que um professor nunca pode ter de um aluno, porque a responsabilidade é uma responsabilidade maior. Então, quando você tem essa... E volto a insistir, eu entendo a importância de todas as profissões e consigo entender o mercado, como ele funciona, não sou inocente e tudo mais. Mas fico feliz quando vejo profissionais de educação física em destaque, profissionais de educação física fazendo parte de equipes multidisciplinares, profissionais de educação física à frente de diversos processos. Isso me causa muito orgulho, muita satisfação, porque eu sei a importância e a força da minha profissão. E o quanto a gente pode impactar a vida das pessoas. Então, quando a gente olha para as diversos tipos de instituições, seja elas instituições de ensino, ou seja, espaços de promoção de saúde, bem-estar e entretenimento, como são as academias, poxa, cara, se houver céu, se houver Deus, eu acho que ele vai estar recebendo esse pessoal ali para dar um high five legal ali no final, vai falar, pô, mandei vocês cumpriram legal isso daí, o trabalho de vocês, sabe? Porque realmente lá na ponta isso daí causa um impacto incrível. A gente falou bastante sobre isso, né? Sobre o fato de você às vezes salvar uma vida ali sem perceber. Então, se eu puder falar para um profissional de educação física, cara, entenda que quando você sai de casa tem um monte de gente te esperando lá. E esse pode ser o melhor momento da vida dessa pessoa. Então, não entrega pouco não, cara. Não... Às vezes é melhor que você nem vá num dia que você não tá bem, porque a expectativa que se cria em cima de um profissional de educação. Você imagina a expectativa que é criado se eu falar para você assim, pô, André, você vai ter que ir num cartório, cara. Qual a expectativa que você cria, né? Você fala, nossa, cara, vou pegar fila, vai ter um pessoal ali. E com todo o respeito à atividade que as pessoas desenvolvem e tal, e não estou falando que isso seja 100%, deve ter pessoas muito legais, mas na cabeça das pessoas, elas falam assim, poxa, eu vou ter que ir numa repartição pública, burocracia e tal, e de repente você pode até ser surpreendido positivamente, pode ser impactado positivamente. Porque se tiver alguém lá pensando em gente, em pessoas, esse pessoal vai fazer questão de te tratar muito bem. Agora, quando você pensa num profissional de educação física, você sempre tá com energia. Cara, pensa uma criança. Fala, tem aula de futebol hoje. Tem aula, você compartilhou comigo aqui do seu filho. Cara, quando ele pensa que ele vai fazer um treino, ele pensa lá que o professor, ele não o técnico... dorme um dia antes já. Cara, porque a atividade é legal. Eu compartilhei contigo que eu iniciei a minha atividade como estagiário de natação, né? Foi a primeira oportunidade ali que eu tive de entrar na área de educação física. Eu acabei depois indo para o lado da avaliação física, musculação, e depois entendi que a área de gestão era uma área que eu gostava bastante, então foi seguindo outros caminhos. Mas eu sempre falava para os professores, né? Chamava às vezes as mães para conversar, falava, ó, deixa eu explicar. Às vezes a gente cria uma expectativa que a criança ela tenha que... Na época ali era o Gustavo Borges que estava em alta, era o Fernando Scherer, você tinha ali alguns ícones da natação que eram medalhistas olímpicos e tal. E às vezes os pais vêm com uma expectativa de falar assim, poxa, eu quero que meu filho saia nadando os 4 estilos. Falava, ó, vamos lá.
Sim. Tem duas coisas muito legais aqui. Primeira coisa legal, criança. Segunda coisa legal, piscina. Eu não posso pegar esses dois e estragar, né? Você imagina uma criança virar pra mim e falar assim, virar pro pai e falar assim, eu não quero ir pra natação. Cara, você tá pegando duas coisas legais ali, que é criança e piscina e tá estragando. Por quê? Porque você coloca a criança ali num método de ensino que é enfadonho, que é chato, tudo mais. Eu vou tentar fazer alguma coisa disruptiva aqui. O objetivo final é fazer o seu filho aprender a nadar, mas eu quero desenvolver saúde, bem-estar, alegria. Eu quero que ele tenha uma vontade de vir aqui. Quando eu tive a oportunidade de me tornar... Porque eu acabei me tornando sócio da academia em que eu fui professor. Uau. Então eu me tornei coordenador, gerente e acabei depois me tornando sócio dessa Sim. academia. Uma das primeiras coisas que eu falei para os meus sócios eu quero um montão de inflável. Falei, por quê? Eu vou encher de inflável essa piscina, vai ter escorregador inflável e tal. Porra, André, eu me lembro o dia, Que cara, da hora. que eu, assim, enche todos os infláveis. Aí tinha cavalo marinho, tinha golfinho, tinha escorregador, tinha boia, tinha barco, cara. Tinha tipo jet ski. E eu deixei tudo lá. E nesse dia eu não saí da piscina. Porque a piscina ficava num andar inferior, assim. Sim. E pelo visor eu via as crianças descendo. Sim. E eu via o rosto delas, assim. Quando elas olhavam aquilo, depois elas ficavam no visor, assim, loucas pra entrar. Incrível. E eu não condicionava isso daí a uma boa aula. Falava assim, não, Sim. só se você fizer uma aula direitinho, você vai falar, não, a gente vai fazer a aula com o golfinho. Sim. Pegava o golfinho, em vez de pegar uma pranchinha para fazer um exercício, fazia o exercício no golfinho. Então, professor de educação física lá na ponta, cara, ele tem uma responsabilidade gigantesca. E ele tem que justificar isso justificar tecnicamente, justificar com alegria, com determinação Emocionalmente. e com paixão, né, cara? Sim. É isso. Que incrível, Júlio. Que gostoso. Por mim, eu ficava aqui 3 horas te ouvindo, irmão. De verdade. É muito bom. É como eu falei Que até bom, na cara. sala. É legal que você, de fato, você tem uma paixão, assim, sabe? Nos seus olhos de falar daquilo que você vive realmente, sabe? E isso é muito contagiante, cara. De verdade, muito contagiante Eu mesmo. fico feliz que você perceba isso, assim. Eu ouço isso daí Sim, em alguns momentos. Eu fico muito feliz, porque é sinal que o meu interior ele está aparecendo. sim. Às vezes a gente não consegue demonstrar aquilo que a gente sente, mas quando eu ouço, que eu escuto um feedback desse, é sinal que eu estou conseguindo mostrar realmente a paixão que eu tenho e que é alguma coisa de verdade dentro de mim, isso sabe? aí. É real. Eu vivo aquilo que eu acredito efetivamente e para mim é uma satisfação. É isso. Última pergunta. Diga. Se você não fosse nada do que você é, sei que vai ser muito difícil para você responder isso, mas se você não fosse nada do que você é hoje, se você não fosse professor, se você não fosse nada e se você também não trabalhasse em nada do que você já trabalhou, já fez, já desempenhou, o que o Júlio seria? Seria alguma coisa na área da saúde. Sim. Eu entendo que eu tenho uma vocação para a área da saúde e estaria, evidentemente, relacionado a ajudar pessoas. Sim. Eu entendo, André, que é lógico, eu preciso responder a pergunta que você fez. Sim. A educação física, para mim, é uma paixão gigantesca. Eu entendo que eu poderia fazer muitas outras coisas e poderia ser realizado. Sim. O quanto eu seria realizado, ou o quanto eu poderia estar tendo essa mesma conversa com essa mesma paixão, não sei. Uhum. Mas eu não tenho costume de proporcionar entregas mais ou menos para nada que eu faça. Então, provavelmente teria boas entregas em outras áreas que eu tenho algum tipo de afinidade. Sim. E aí falo para você dentro da área da saúde. A medicina, a nutrição, a fisioterapia, que são áreas ali sempre muito próximas. Já passou pela minha cabeça, inclusive, fazer cursos de graduação complementares ali para melhorar, inclusive, a minha atuação como profissional de educação física. Como desenvolver outros tipos. Eu gosto muito de estudar, né? Sim. Então, fazer complementações ali acadêmicas e tudo mais. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, seria alguma coisa na área da saúde e seria alguma coisa que tivesse muita gente envolvida, que tivesse pessoas, né, no processo.
E aí eu te dei uma ideia, assim, em algumas áreas que poderia acontecer. Acho que seria isso. Que incrível, que incrível. Que bacana, Júlio. Mais uma vez, obrigado demais pela sua presença aqui. Foi muito gratificante, como eu falei. Por mim, eu ficaria o tempo todo aqui ouvindo, porque é muito gostoso te ouvir. E não tô falando isso, né, média, não é porque todo convidado eu falo isso, não é mesmo. É porque realmente é muito gostoso, é muito contagiante ouvir, por mais que a gente não trabalhe da mesma coisa, não esteja no mesmo ramo, mas é muito contagiante aquilo que você carrega, aquilo que você tem realmente. Eu acho, até discordando um pouquinho do que você falou, eu acho que se você fizesse outra coisa ia ser da mesma maneira, porque isso não é sobre profissão, é sobre você, né? É sobre o que você carrega. Então, acho que seria da mesma maneira, de fato, seria com pessoas, mas eu acho que seria a mesma paixão, a mesma motivação. E é isso, cara. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, André. Agradeço o Diego aqui que tá filmando a gente. Davi, desculpa. Aí, ó. Davi, agradeço você pela condução aí, pela simpatia, Incrível. pela competência. Agradeço a Academia Evoque, aí a Rede Evoque pelo convite. Quero mandar um abraço pro Rodrigo. Show. Cara, o Rodrigo, eu olho pra ele, eu vejo um coração, assim, Ele é cara. incrível. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo recentemente, num evento que nós estávamos juntos, assim. Cara, e depois tivemos a oportunidade de tomar um café. Eu olhei pra ele e falei assim, cara, coração maravilhoso. Então, quero agradecer o Rodrigo, Evoque, vocês aqui. Espero que esse bate-papo aí, ele possa contribuir para aqueles que estão assistindo. Show. E a hora que precisarem aí, de qualquer maneira, estou à disposição. Show demais. Beleza? Julião, Muito obrigado. irmão. Mais Valeu, uma vez. cara. Que prazer mais uma vez. Não quero ser redundante aqui em te agradecer, mas obrigado mais uma vez. De fato, eu tenho certeza que aquilo que você carrega já impactou várias e várias pessoas, vai impactar várias e várias pessoas e que continue assim. Maravilha, isso aí. É isso. Rapaziada, gostou desse podcast? Manda aí nos comentários aí algo que o Júlio falou aí que fez sentido pra você, algo que você curtiu. Se inscreve no nosso canal também, não perde tempo não, certo? E é isso, vai vir muita novidade aqui no canal da Evoque. Já tá tendo, na verdade, muita novidade aqui no canal da Evoque. Não vai ficar só no podcast, a gente vai levar também pras unidades, vamos trocar ideia com muito mais pessoas. É isso, deve ser isso, né? Enfim. Entendeu, né? O que vai acontecer? Vai ter muita coisa aqui no canal da Evoque. Além do fitness, além das academias, a gente vai ter muito outros conteúdos aqui também, certo? Tamo junto, Evoque Cash. É nóis. Valeu!